Olá, para você que não me conhece, meu nome é Paulo Emanuel e esse aqui é o Fica Entre Nós podcast. Seja muito bem-vindo. Bom, para você que já me conhece, já acompanha esse podcast há algum tempo, você pode ter entrado nesse vídeo e estar pensando que eu vou falar alguma informação sobre quando vai vir um convidado novo, se nós vamos voltar em breve, alguma foca do que está acontecendo, o que houve com o podcast nesses últimos 4 meses. Mas não, eu sinto muito te informar se você é um ouvinte fiel que tem nos acompanhado desde o início, que eu não vim hoje para contar essa história, a história do que vai acontecer e do que vai vir para frente, porque até mesmo eu não sei o que vai acontecer com o podcast. Mas eu julguei extremamente necessário fazer esse episódio. Então, para você que já acompanha e para você que não acompanha, está entrando aqui agora, é uma pessoa nova, está entrando aqui pela primeira vez, eu tenho uma história para contar para vocês. E essas histórias, tenho várias histórias para contar para vocês. E todas elas aconteceram no período em que o podcast ele deu essa pausa. Eu julguei extremamente importante fazer esse podcast, fazer esse episódio, que eu vou chamar carinhosamente de uma celebração à vida. Bom, a história que eu quero contar para vocês, ou as histórias que eu quero contar para você que está me escutando, é a história de como eu consegui me envolver em muitos acidentes de trânsito e acidentes que colocaram a minha vida um pouco em risco, ou muito em risco, nesses últimos 4 meses. E a lição que eu aprendi com isso. E eu achei extremamente importante trazer essas histórias nesse mês, e a lição que eu aprendi para encorajar quem estiver ouvindo. Não sei se você está ouvindo e você precisa escutar essas histórias, se você precisa de um encorajamento para aprender a celebrar a vida e amar a viver e amar a vida. Bom, nos últimos 4 meses eu me envolvi em alguns pequenos acidentes de carro. Alguns colocaram mais a minha vida em risco do que outros. Eu lembro que o primeiro, eu não lembro mais ou menos o mês que foi. Eu sei que o primeiro, eu fui trocar de carro com um amigo, porque havia um evento e o carro que eu dirijo atualmente é o carro do meu pai, que é uma Fiorino. E para esse evento a gente ia colocar as decorações na Fiorino do meu pai. E o meu amigo, com o qual eu troquei o carro, ele e a esposa dele precisavam estar nesse evento antes, mais cedo. E eu iria levar os meus outros amigos que também iriam nesse outro carro. E aí nós fizemos essa troca para ficar mais fácil, para os dois que precisavam estar lá no evento mais cedo chegarem, e eu levar as demais pessoas que iriam depois, pois elas ainda estavam se arrumando. E aí eu esperaria aqui em Belo Horizonte e depois iríamos todos. E o que aconteceu foi que eu peguei o carro emprestado, saí com ele, parei na minha casa alguns minutos. Quando eu estava saindo, eu dei a seta, olhei o retrovisor e eu fiz tudo como eu aprendi na autoescola. Olhei o retrovisor, coloquei a cabeça para fora, a rua estava vazia, não tinha nenhum carro. Porém, na rua, antes de onde eu estava, na esquina, né, tem um sinal, e havia carros parados nesse sinal. Mas o sinal estava fechado. Como não tinha nenhum trânsito na rua, eu dei a seta, coloquei a cabeça para fora e estava arrancando com o carro. E fui saindo. Só que nessa eu fui saindo aos poucos. E eu não me atentei que um táxi, ele veio em alta velocidade e bateu na parte da frente do carro desse meu amigo. Foi uma colisão e graças a Deus, né, por um pouco assim, que se eu tivesse saído um pouco mais com o carro, teria batido na porta, bem do lado do motorista, mas esse foi até tranquilo, não foi tranquilo, né? Foi uma batida, infelizmente, não foi um momento tranquilo, foi até tenso depois, mas foi uma das ocasiões que aconteceu. A segunda ocasião, eu estava dirigindo a Fiorino do meu pai, no Antônio Carlos, e eu estava descendo ali, né, na altura, não sei se você é de Belo Horizonte, se você conhece, na altura da Antônio Carlos, próximo aos bombeiros. Eu estava descendo no sentido centro.
na faixa da direita, porque eu iria entrar mais à frente à direita. Então eu já me posicionei nessa faixa pensando estrategicamente, pensando que eu iria entrar à direita. Então pensei, vou na direita. Vocês entenderam. Eu tava indo na pista mais à direita, e havia um caminhão à minha frente. Eu não estava próximo a esse caminhão. Ele estava mais à frente, mas era o único outro veículo que estava próximo de mim. E esse caminhão começou a entrar uma rua à direita. Porém, ele não deu seta, ele só começou a convergir. Como eu estava longe, distante, eu percebi que ele estava entrando, fazendo essa conversão à direita, e eu comecei a frear. O problema é que o carro ele estava pesado, pois havia mercadorias no carro que deixaram ele extremamente pesado e estava numa descida. E que eu comecei a frear, mas o carro ele não ia frear de primeira, óbvio, né? Porque até então ele estava pesado também e nós estávamos numa descida e havia uma outra pessoa comigo no carro. Enquanto eu freava, o carro continuava em movimento e eu vi que o caminhão estava entrando. Eu ia freando. Só que o que aconteceu? Alguns pedestres eles decidiram atravessar na frente desse caminhão. É o famoso, ele não é louco, ele tá me vendo. E o próprio caminhão ele freou de repente. Só que nessa ocasião eu já estava mais próximo dele. E eu não esperava que ele fosse frear, eu não esperava que os pedestres iam atravessar na frente desse caminhão. E eu estava muito próximo e o carro ainda não tinha parado. E não daria tempo do carro parar antes de eu me chocar na carroceria desse caminhão, na traseira dele. O que eu fiz foi olhar o retrovisor. Eu vi que não tinha nenhum carro na pista do lado, né? A pista da esquerda, porque eu já estava nada mais à direita, na pista do meio. Vamos falar assim para você entender melhor. Como eu vi que não havia nenhum carro na pista do lado, que era a pista do meio, eu virei o volante e desloquei o carro. Porém, nesse processo, o capô pegou em alguns ganchos que esse caminhão, pois era um caminhão de carroceria. E havia alguns ganchos nele. E o capô passou e abriu todo, porque esse gancho ele rasgou o capô todo do carro. Essa foi uma outra situação. Eu considero ela um pouco mais tensa, porque se eu não tivesse feito nada, eu teria me chocado na traseira desse caminhão. E o passageiro que ainda estava comigo também. Eu fico muito feliz que não aconteceu nada além do capô ter ficado todo aberto. Uma outra situação, já é a terceira, foi em agosto, mais ou menos pro final de agosto. Eu fui para São Paulo, decidi pegar um avião, óbvio, comprei as passagens, falei assim, vou para São Paulo resolver um problema muito importante. Era uma questão extremamente importante que eu já estava aguardando há algum tempo, já estava marcado, agendado para eu resolver lá, e eu teria que ir de todo jeito. O que acontece é que eu ia viajar quinta-feira. Na quarta-feira, um dia antes, à noite, eu comecei a sentir muita sinusite. Eu comecei a ter muita sinusite, senti muita dor. E acabou que eu tomei remédios, né, que melhorariam os sintomas. Fiz um procedimento que era deixar vapor quente vir no meu rosto para poder aliviar os sintomas. Fiz isso, tomei o remédio, deixei o vapor vir, deitei e dormi. Na quinta-feira, no dia da viagem, eu acordei bem, apenas com o nariz congestionado e pensei, posso ir viajar tranquilo. Antes de eu entrar no avião, eu limpo o nariz que está congestionado e vou viajar. Dito e feito, fiz isso, entrei no avião, faltando 15 minutos para chegar a São Paulo, o avião ele começou a descer para aterrissar, né? E o que aconteceu? Nesse momento eu comecei a sentir muita dor de ouvido. E a sentir muito incômodo na região do nariz, muito incômodo mesmo. E aí, em um determinado momento, eu não estava conseguindo, eu estava tendo dificuldades para respirar. Eu chamei a aeromoça, falei para ela o que estava acontecendo. Ela anotou meus dados e disse que chamaria uma ambulância assim que nós chegássemos em terra, né? Assim que o avião pousasse, ela chamaria uma ambulância se eu ainda estivesse me sentindo mal.
O que aconteceu é que após ela pegar meus dados, eu posso dizer que eu desmaiei, porque tudo ficou... Eu apaguei. E eu acordei já em terra, né, com o avião em terra, com essa aeromoça me acordando, perguntando se eu tava bem e se eu conseguia andar. Mas aí nesse momento eu realmente não estava conseguindo respirar. A sensação era como se eu estivesse prendendo a respiração embaixo d'água, mas sem ser, tipo assim, de propósito. Eu não estava fazendo porque eu queria. Eu realmente não estava conseguindo respirar. Eu levantei, fui até a porta do avião com ela. Quando ela abriu a porta, havia paramédicos para me atender. Do momento em que eu levantei da minha poltrona até a porta, eu realmente comecei a ficar extremamente sem ar, porque eu já não estava conseguindo respirar realmente. E eu pensei que eu ia ficar por ali mesmo, que a qualquer momento eu ia desmaiar lá mesmo e ia morrer lá. Porque realmente foi uma situação tipo que eu estava ainda sentindo muita dor no ouvido, muito incômodo no nariz e eu ainda não estava conseguindo respirar. Esses paramédicos me tiraram do avião por uma saída de emergência, onde havia uma ambulância me esperando. E acabou que eu passei umas duas horas no hospital do aeroporto e fui liberado. E a última história que eu tenho para contar para vocês é recente, de quinta-feira, essa penúltima quinta-feira do mês de setembro, que eu estava de novo andando na Antônio Carlos. Era por volta de 1h35 da manhã. Eu estava dirigindo tranquilamente, também na pista mais à direita. O que eu posso fazer, né? Porque eu também, de novo, iria entrar, convergir à direita mais à frente no Antônio Carlos. E já parei na direita, tranquilo, porque é estrategicamente, por estratégia. E havia um carro na pista do meio, ao meu lado. E eu tava indo, eu tava seguindo, e esse carro sem dar seta, e eu acredito que ele também não olhou no retrovisor nem nada, sem fazer nenhum tipo de sinalização, esse motorista jogou o carro dele em cima do meu carro e me empurrando pro meio fio em direção a um poste. E eu, como reação, né, tentei frear, mas não havia como frear porque eu estava literalmente do lado dele. Ele começou a entrar em cima de mim e mesmo freando não fez muita diferença. O carro também não ia parar no mesmo momento que eu freasse. E eu fui seguindo e tentando me tirar do caminho do poste, até que esse outro motorista, ele percebeu o que estava acontecendo e tirou o carro. E mesmo assim eu acabei subindo no meio fio e o carro ele ficou a centímetros, literalmente centímetros de bater no poste, de eu dar de cara com o poste, tanto a parte da frente do carro e não onde que eu estava conduzindo. Enfim, eu vou parar as histórias por aqui porque eu acho que já deu pra entender tudo que aconteceu comigo, tudo isso dentro desse período dos últimos 4 meses. E enfim, o que essas histórias reais que aconteceram comigo de fato me fizeram refletir, e a mensagem que eu refleti, que eu quero trazer pra vocês, por mais que seja uma mensagem simples e por mais que talvez você já tenha escutado essa mensagem em algum outro lugar, é a seguinte: ame a vida, celebre a vida. Esses acontecimentos me fizeram ver o quão as pessoas ao meu redor, a minha família, os meus amigos, eles se importam comigo, eles me amam e eles sonham comigo. Eles querem me ver feliz, eles querem me ver realizar os meus sonhos e até mesmo sonhar comigo e viver esses sonhos comigo e viver cada dia comigo. E assim como eu pude perceber isso, e eu precisei de todas essas situações para entender que existem pessoas ao meu redor que se importam muito, se importam grandemente e muitas vezes exageradamente comigo. Eu acredito que com você que está escutando isso, que está escutando esse podcast, que está ouvindo aí do outro lado, também existem pessoas assim. Com você também tem pessoas que te amam
que te querem ver bem, que querem sonhar com você, que querem ver você sonhando, que querem viver cada dia com você e que amam você. E amam extremamente você e até talvez exageradamente você. E essa é a mensagem que eu tenho para passar. Ame a vida, celebre a vida. E se você está escutando isso e você por algum motivo não consegue enxergar no mundo esses motivos de alegria que você talvez não tem esperança, está desanimado, está sem força, sem ânimo. E por mais que você saiba que tem essas pessoas ao seu redor que te amam, que te querem te ver bem, que se importam com você, mas mesmo assim você ainda tem dificuldade de enxergar as grandes alegrias da vida e as grandes alegrias que você tem para viver e que você tem para realizar. E se você só consegue ver o lado triste, sombrio e sem graça do mundo e da vida, eu quero te encorajar a procurar ajuda. A procurar ajuda de um psicólogo, de um médico, de um profissional capacitado e formado e que está preparado para te ajudar e a te ajudar a enxergar a parte pela qual vale a pena celebrar a vida, a parte pela qual todos nós devemos nos alegrar e enxergar a partir do primeiro momento do nosso dia, quando nós levantamos da nossa cama, até o último momento quando nós nos deitamos para dormir. Bom, essa era a mensagem que eu queria passar hoje. Eu acredito que por mais que tenham se passado 4 meses que eu não faço esse podcast, eu acredito que eu consegui me fazer claro com as minhas histórias, com as minhas experiências de vida. Eu acredito que eu consegui me fazer claro com a pequena mensagem que eu queria deixar com esse episódio. E é isso. Se por acaso você ficou com dúvida em algo na história, na mensagem, se você ficou com dúvida em alguma parte, você pode mandar uma DM no meu direct do Instagram. Você pode mandar, se você estiver escutando pelo YouTube, você pode deixar um comentário aqui. Eu não sei se esse episódio conseguiu te alcançar, se a minha história conseguiu te alcançar de alguma maneira, mas eu espero que sim. E se por acaso você escutou e sente que essa história não é pra você, mas você conhece alguém que precisa escutar esse podcast, alguém que precisa escutar esse episódio, que precisa escutar essa mensagem, mande essa mensagem pra essa pessoa. Bom, meu nome é Paulo Emanuel e esse foi o Fica Entre Nós podcast. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!